14 de maio de 2022, Wilmer L., de 11 anos, desapareceu a caminho do jardim da escola na pequena cidade de Storforce. A bicicleta, deixada perto de um trilho na floresta, e o telemóvel esquecido em casa foram os primeiros sinais estranhos num caso cheio de contradições e pistas misteriosas. Durante um ano inteiro, o caso permaneceu um beco sem saída, até que a polícia se deparou com uma descoberta que mudou tudo. Uma jaula, brinquedos e as palavras do rapaz. Eu sou o Wilmer. Era um sábado típico numa pequena cidade. As ruas estavam praticamente vazias, os raros transeuntes ocupados com as suas tarefas diárias. Ninguém esperava incidentes, e nada indicava que aquele dia se tornaria o ponto de partida de um dos casos mais estranhos da história da região. Wilmer L., de 11 anos, saiu do jardim da escola por volta das 5 da tarde. O caminho para casa levava sempre exatamente 13 minutos. Uma pequena estrada, algumas curvas, um trilho junto à floresta. Os seus pais há muito que tinham deixado de se preocupar. Ele voltava sempre a horas, mas não desta vez. À noite, a bicicleta do rapaz foi encontrada perto do trilho da floresta, cuidadosamente encostada a uma árvore. Não havia sinais de luta, objetos espalhados ou indícios de uma partida apressada. A bicicleta estava ali como se o Wilmer tensionasse voltar dali a 1 minuto ou 2, mas algo mudara drasticamente os seus planos. O telemóvel ficara em casa a carregar, o que impedia o rastreamento dos seus movimentos. A polícia local chegou ao local por volta das 8 da noite. Já tinham passado mais de 3 horas desde o desaparecimento. Nas primeiras horas de busca foi dado o alarme em toda a comunidade. Voluntários, equipas de resgate e habitantes locais acorreram rapidamente ao local. Mas as horas passavam e não havia resultados. E, no entanto, não foram encontrados quaisquer vestígios ou provas, exceto aquela estranha bicicleta solitária. No dia seguinte, as autoridades comentaram secamente: ainda não podemos afirmar nada de concreto. Continuamos a procura. Mas estas palavras soavam à formalidade. Na prática, ninguém fazia a menor ideia de onde Wilmer poderia ter desaparecido. Os primeiros dias trouxeram algumas pequenas pistas que, no entanto, não conseguiam explicar o desaparecimento. Primeiro, não foram encontrados quaisquer sinais de conflito perto da bicicleta. A terra não estava remexida. A relva não estava machucada. Os peritos observaram que, se algo aconteceu de repente, foi feito com tanto cuidado que não restou qualquer prova física. Segundo, nos pertences do rapaz foi encontrado um diário. Era um caderno comum, preenchido principalmente com notas sobre a escola, jogos e passeios. No entanto, a última página chamou a atenção da polícia. Estava escrito literalmente o seguinte: fugir para outro lugar. Esta frase parecia casual, escrita à pressa. Mas foi ela que suscitou as primeiras suposições sobre uma possível fuga voluntária. Terceiro, rapidamente se espalharam rumores entre os locais de que Wilmer teria sido visto alguns dias antes do desaparecimento na companhia de um homem a quem os locais chamavam simplesmente o Lenhador. Era uma personagem não oficial, que ninguém conhecia pessoalmente, mas de quem todos, por alguma razão, já tinham ouvido falar. Não havia dados concretos sobre ele. Era um típico mito urbano, mas a polícia viu-se obrigada a investigar também esta versão. Em breve, a polícia recebeu as primeiras direções para a investigação. Os colegas de turma de Wilmer lembraram-se de que, pouco antes do sucedido, ele tivera um conflito com um rapaz chamado Kevin. O conflito fora insignificante. Discussões escolares normais. Mas com o desaparecimento, qualquer detalhe ganhava um peso especial. A polícia interrogou Kevin, mas este apenas declarou confuso que não via Wilmer há vários dias e não sabia de nada. Outro suspeito tornou-se um vizinho desempregado chamado Holger.
Este homem era conhecido por colecionar armas e já várias vezes tinha chamado a atenção da polícia. A sua casa foi revistada. Ele foi interrogado várias vezes, mas não foram encontradas provas contra ele. As suspeitas dissipavam-se, mas ficava um travo amargo. Demasiadas coincidências para não verificar tudo minuciosamente. A polícia levou a sério a versão com Kevin, pois pouco depois do desaparecimento descobriu-se que o rapaz também tinha desaparecido de casa, por um dia. Os pais de Kevin não conseguiam explicar onde ele estivera durante esse tempo. E a polícia decidiu que não podia ser coincidência. Mas uma verificação minuciosa das câmaras de vigilância na estação local, nas lojas e nas estradas mostrou que Kevin simplesmente fugira dos pais por um dia, vagueara pela cidade e claramente não participara em nada criminoso. Este revelou-se o primeiro rastro falso que, no entanto, desviou temporariamente a atenção da polícia de outras possíveis linhas de investigação. Durante quase um ano inteiro, o caso empancou. A investigação passou gradualmente para um modo passivo. A polícia considerava que todas as pistas possíveis já tinham sido verificadas. Mas a 9 de abril de 2023, ocorreu uma reviravolta inesperada. Guardas florestais que verificavam as matas locais após o inverno depararam-se acidentalmente com uma jaula de metal enferrujada no meio da floresta. No interior foram encontrados brinquedos, vestígios de presença humana e inscrições pouco claras. Nessa mesma noite, a polícia recebeu um alerta sobre um achado estranho numa vala junto à estrada. Um rapaz subnutrido que mal conseguia falar pronunciou apenas uma frase: "Eu sou o Wilmer." Estava vivo, embora já ninguém esperasse vê-lo novamente. Após este incidente, o caso foi oficialmente reclassificado como rapto agravado. Começava uma etapa completamente nova na investigação e a polícia percebia. A resposta principal ainda estava por vir. Passara quase um ano desde o dia em que os guardas florestais encontraram a jaula na floresta e o rapaz, que se apresentou como Wilmer, foi encontrado vivo numa vala. A polícia mudou o rumo da investigação, reclassificando-a para rapto agravado. Neste momento surge uma nova personagem, absolutamente inesperada. A investigação encontra no cobertor que estava dentro da jaula um vestígio de ADN estranho, que aponta claramente para Anders M., um trabalhador braçal solitário de 34 anos. Até então, ele não figurava em quaisquer suspeitas e não tinha qualquer ligação com a família de Wilmer. Após a descoberta do vestígio de ADN, a polícia rapidamente se interessou por Anders. As primeiras verificações não tardaram, e para surpresa dos investigadores deram resultados promissores. Em poucos dias obtiveram acesso a extratos bancários e gravações de câmaras de videovigilância de postos de abastecimento. Em maio de 2022, poucos dias antes do desaparecimento de Wilmer, Anders M. fizera compras que não deixavam dúvidas quanto à sua estranheza. Primeiro, adquiriu um grampo metálico robusto. Numa farmácia comprou sedativos destinados a cães e numa loja de ferragens, sacos especiais anti-odor. O conjunto destas compras por si só parecia bastante alarmante, e a investigação sentiu pela primeira vez que tinha encontrado uma pista real, capaz de os levar à resposta. No entanto, o motivo de Anders permanecia completamente obscuro. Ele era solitário, trabalhava irregularmente e pouco convivia com os outros. Mas nada no seu passado indicava uma propensão para crimes desta magnitude. Tudo o que a polícia tinha eram recibos estranhos e vídeos de câmaras de postos de abastecimento que registravam as suas compras. Nenhuma explicação ou motivo fora ainda revelado. A polícia convocou imediatamente Anders M. para um interrogatório oficial. O seu comportamento era calmo, quase distante. A pergunta direta do investigador sobre o objetivo da aquisição do grampo metálico, ele respondeu com uma voz firme e inexpressiva. Estava a reparar o barracão perto de casa. Precisava de uma fixação segura para as tábuas partidas. Parecia lógico e não se podia discutir.
Mas a polícia não se apressou a acreditar na sua palavra e enviou o objeto para a perícia. A equipe de peritos da polícia chegou rapidamente a uma conclusão inesperada. A superfície do grampo metálico apresentava vestígios claros de fricção, característicos de um uso prolongado como algema ou meio de restrição de movimento humano. Isto contrariava a versão de Anders. Agora, as suas palavras pareciam não apenas suspeitas, mas praticamente falsas. No entanto, perante acusações diretas, Anders apenas repetia calmamente: "Eu não fiz nada. Estava a consertar o barracão." Ele não negava as compras em si, apenas afirmava que estavam relacionadas com necessidades domésticas. Durante todo o interrogatório, a sua calma impressionou até os experientes agentes da polícia. Parecia que as provas contra Anders aumentavam a cada hora, mas na investigação surgiu inesperadamente uma testemunha que apresentou um quadro completamente diferente dos acontecimentos. O vizinho de Anders, o reformado Gustav, afirmava que no dia do desaparecimento de Wilmer, 14 de maio de 2022, tinha visto Anders numa cidade completamente diferente. Supostamente, Anders ajudara-o a transportar móveis velhos da casa do filho que vivia a 20 quilômetros de Storforce. A polícia começou a verificar este testemunho, embora desde o início se sentisse uma incongruência. Primeiro, o vizinho não conseguia lembrar-se com clareza da hora exata do dia em que supostamente vira Anders. Segundo, não foram encontrados quaisquer documentos ou recibos que comprovassem a viagem de Anders a outra cidade no dia indicado. No entanto, o depoimento da testemunha criava uma brecha na acusação e dava aos advogados de Anders base para a defesa. Contudo, a confiança da defesa e da polícia foi novamente abalada quando surgiu mais um episódio inesperado na investigação. Numa das estações de serviço a 5 quilômetros do local onde Wilmer desaparecera, uma câmara de vigilância registrou um Moto 4 pertencente a Anders M., precisamente no dia do desaparecimento do rapaz. Nas imagens da gravação de vídeo via-se claramente uma pessoa, presumivelmente Anders, a abastecer o veículo e a comprar água na loja da estação. Isto colocava em séria dúvida o testemunho do vizinho, embora ainda não o refutasse por completo. Assim, num instante, o álibi de ferro com que a defesa poderia ter se protegido ficou por um fio. A situação tornava-se cada vez mais confusa, e a investigação encontrava-se novamente num ponto em que era urgente verificar detalhes adicionais. A polícia rapidamente passou para a fase seguinte da investigação. Foi solicitado o registro de chamadas do telemóvel de Anders, para estabelecer com precisão a sua localização no dia do desaparecimento de Wilmer. Simultaneamente, preparava-se uma busca autorizada à garagem e à casa do suspeito. Os investigadores estavam convencidos de que era aí que poderiam encontrar provas diretas da sua implicação. Entretanto, o próprio Anders continuava a manter a calma, como se não compreendesse totalmente a gravidade da situação em que se encontrava. Talvez fosse precisamente essa frieza que levava os investigadores a suspeitar ainda mais dele, sentindo que por detrás da aparente impassibilidade se escondia muito mais do que aquilo que ele revelava nos interrogatórios. A cada hora, a investigação aprofundava-se, mas as respostas cruciais para as principais perguntas continuavam por vir. Enquanto a polícia estudava atentamente os movimentos de Anders M. e aguardava os resultados da faturação telefônica, outro detalhe importante chamou a atenção dos investigadores. No diário de Wilmer, havia anotações às quais não se tinha dado muita atenção antes. O rapaz escrevia repetidamente sobre estranhas vozes na floresta e mencionava o desejo de fugir de casa. Esta informação fez com que a investigação considerasse uma versão completamente diferente do incidente. Uma fuga voluntária. A nova informação levou a polícia a contactar novamente a família de Wilmer. Desta vez, os detetives interrogaram os pais com mais cuidado, especialmente a mãe, que até então colaborara ativamente com a investigação e, aparentemente, nada escondia. No entanto, agora ela admitiu com relutância que não informara a polícia sobre as visitas regulares a um psicólogo familiar.
com quem Wilmer se consultara nos últimos 6 meses antes do desaparecimento. O motivo das visitas era delicado. Na escola, falava-se de bullying por parte de adolescentes mais velhos contra Wilmer. A família, temendo o julgamento e atenção desnecessária, preferiu omitir as consultas com o psicólogo. Esta revelação da mãe fez com que a polícia duvidasse instantaneamente da veracidade e integridade dos seus depoimentos anteriores. A investigação convocou imediatamente o psicólogo que acompanhava Wilmer. Ele confirmou que os encontros eram regulares e que o rapaz realmente sentia ansiedade relacionada com o comportamento de adolescentes mais velhos na escola. Segundo o especialista, Wilmer temia alguns alunos mais velhos e mencionara várias vezes nas conversas um certo lugar na floresta, uma cabana onde se podia esconder. O psicólogo afirmou que o rapaz expressara repetidamente o desejo de sair de casa e esconder-se precisamente nessa cabana. As palavras do psicólogo causaram um grande impacto, pois contradiziam diretamente a versão de rapto violento e indicavam que Wilmer poderia realmente ter fugido por vontade própria, possivelmente sob o efeito de ansiedade ou medo das perseguições escolares. A informação do psicólogo desviou instantaneamente a atenção da polícia para outra pessoa, o primo mais velho de Wilmer, um adolescente de 16 anos chamado Victor. Anteriormente, durante a investigação, o seu nome surgira indiretamente, mas não fora considerado uma pista séria. No entanto, agora, tendo em conta o depoimento do psicólogo, Victor tornou-se subitamente suspeito. Os polícias descobriram que Victor se gabava frequentemente aos amigos de conhecer esconderijos especiais na floresta. Dizia que um dia poderia esconder-se lá dos pais ou até da polícia. Eram conversas típicas de adolescentes, mas nas novas circunstâncias soavam alarmantes. No entanto, durante o interrogatório, Victor afirmou com segurança que não sabia do paradeiro de Wilmer e apenas discutira superficialmente os esconderijos com conhecidos. A verificação das suas declarações e do seu círculo social não forneceu provas adicionais, e a polícia rapidamente percebeu que estava novamente perante uma pista falsa. Entretanto, os agentes realizaram uma busca autorizada à garagem de Anders M. Os resultados foram surpreendentes. Entre o lixo doméstico habitual e ferramentas de trabalho, a polícia encontrou um pequeno brinquedo velho e ligeiramente gasto, um urso de peluche. Era um gêmeo do mesmo brinquedo que fora encontrado anteriormente na jaula da floresta, onde supostamente Wilmer fora mantido. Além disso, segundo testemunhos familiares, nem o irmão Victor, nem qualquer conhecido de Wilmer, tinha acesso a este brinquedo e não o poderia ter levado a Anders. Esta descoberta foi um sinal poderoso, devolvendo a atenção da polícia ao principal suspeito. Toda a versão da fuga voluntária voltou a vacilar, e os investigadores perceberam que precisavam de voltar ao início e rever toda a cadeia de provas. O passo seguinte da investigação era óbvio. Agora, os investigadores decidiram comparar a logística dos movimentos de Anders com a localização da jaula na floresta. Para isso, reviram novamente as gravações de vídeo dos postos de abastecimento e verificaram se o registro do Moto 4 do suspeito coincidia com os possíveis caminhos de deslocação do objeto suspeito para a zona florestal. A polícia esperava que precisamente esta comparação técnica se tornasse a chave para a resolução final do caso. Tudo indicava a breve revelação do mistério principal, embora no seio da equipe de investigação crescesse a ansiedade. Cada novo facto, cada nova descoberta e depoimento de testemunhas não só esclareciam, mas também complicavam o quadro geral do caso. Agora, os investigadores precisavam de escolher em qual versão confiar mais: a da fuga voluntária, cuidadosamente planeada por um adolescente, ou a da intervenção cruel de um estranho, cujos motivos permaneciam ocultos por um véu impenetrável de incertezas e ambiguidades. A investigação aproximava-se do clímax, embora ainda houvesse um longo caminho a percorrer para a compreensão total da história e dos verdadeiros motivos. Enquanto os investigadores comparavam meticulosamente os percursos de Anders M. com as gravações de vídeo dos postos de abastecimento e tentavam decifrar a história do brinquedo,
A investigação sofreu uma nova e inesperada reviravolta. Um guarda florestal veterano, ao inspecionar uma serração abandonada há muito tempo, a 10 quilômetros do local onde a jaula fora encontrada, deparou-se acidentalmente com um estranho diário de bordo, no qual estavam registradas datas, litros de combustível e números suspeitosamente familiares à investigação. Esta descoberta poderia mudar completamente o rumo do caso. Os peritos da polícia rapidamente apreenderam o diário e começaram a comparar os registros com os recibos e material de vídeo obtidos nos postos de abastecimento. Em breve, tornou-se claro que as datas e a quantidade de combustível indicadas no diário coincidiam totalmente com as visitas anteriormente registradas de Anders aos postos de abastecimento. Mas o mais estranho era outra coisa. Nas margens do diário, alguém escrevera cuidadosamente a lápis notas incompreensíveis, entre as quais se destacava a abreviatura B28820. A polícia percebeu rapidamente que este diário não poderia ter aparecido por acaso e que alguém estava claramente a acompanhar o curso da investigação. Os policiais decidiram enviar os registros para uma perícia adicional, a fim de decifrar o código misterioso. Alguns dias depois, os peritos apresentaram duas possíveis variantes de interpretação da misteriosa designação B28820. O primeiro perito insistia que se tratava de uma marcação pessoal do equipamento de Anders M., o número de série do seu Moto 4, que fora visto nas câmaras de vídeo. Nesse caso, o diário representava uma indicação direta de que Anders registrava conscientemente as suas viagens à floresta. Isto reforçava a suspeita de que ele tentava apagar cuidadosamente os seus rastros e controlar cada uma das suas ações, permanecendo invisível para a polícia. O segundo perito, especialista em linguística forense, propôs uma interpretação completamente diferente. Segundo a sua versão, B1820 poderia ser o número de um recorte de jornal ou alguma designação de arquivo, indicando a fonte de informação utilizada pelo autor do diário. Esta hipótese sugeria a existência de uma segunda pessoa, que estaria a acompanhar ou mesmo a influenciar o curso da investigação. Cada uma das versões soava plausível, e os investigadores foram forçados a trabalhar ambas as hipóteses em paralelo. A equipa de investigação decidiu verificar a segunda hipótese e desviou temporariamente a atenção para a busca do alegado segundo raptor. A suspeita recaiu imediatamente sobre os antigos funcionários da velha serração, onde o diário fora encontrado. Durante uma semana, os polícias interrogaram metodicamente cada trabalhador que alguma vez tivera relação com aquele local. Foi um trabalho minucioso. Muitas horas foram gastas na verificação de álibis e no estudo das ligações pessoais de cada interrogado. No entanto, em breve tornou-se claro que a investigação chegara a um beco sem saída. A maioria dos antigos funcionários ou se mudara há muito tempo, ou nem sequer estivera naquelas paragens durante vários anos. A verificação minuciosa não forneceu uma única pista que pudesse indicar a implicação de qualquer um deles no caso. A versão do segundo raptor começou a perder a sua relevância. Desapontados com a falta de progresso em relação ao segundo suspeito, os polícias voltaram ao diário. A investigação solicitou uma perícia adicional, desta vez química, para verificar a tinta com que foram feitas as misteriosas anotações nas margens. Os resultados da análise confirmaram novamente as piores suspeitas. Os registros foram feitos exatamente com o mesmo marcador que fora encontrado anteriormente na garagem de Anders M. Agora tornava-se evidente. A hipótese do segundo raptor fora apenas uma manobra de diversão, talvez uma coincidência casual. Todos os rastros levavam novamente a Anders. Os polícias perceberam que os misteriosos registros no diário eram mais uma prova da sua participação no caso, e as tentativas de confundir a investigação pareciam cada vez mais óbvias e infrutíferas. A investigação atingiu um ponto crítico. Tendo obtido dados exaustivos sobre as tintas e a coincidência dos marcadores, a Procuradoria estava pronta para dar o passo seguinte. O procurador solicitou oficialmente um mandado de captura para Anders M.,
Imediatamente depois, a perícia médico-legal deveria concluir a análise do estado de Wilmer, para estabelecer definitivamente os detalhes e a natureza do que lhe acontecera. A investigação, que parecia confusa e cheia de pistas falsas, começava gradualmente a convergir para uma única e clara linha de acusação. Os detalhes da retenção, os motivos e outras circunstâncias significativas permaneciam ainda desconhecidos do grande público. Mas a equipa de investigação já compreendia claramente para onde todos os factos e provas apontavam. Tudo se aproximava do final, embora muitas questões ainda permanecessem por resolver para aqueles que acompanhavam a história de fora. Mas era precisamente nestes últimos dias, quando as perícias e os procedimentos burocráticos atingiam o seu clímax, que se tornava evidente que em breve haveria muito menos mistérios, e as respostas seriam muito mais claras e inequívocas. Na manhã de 15 de junho de 2023, a Procuradoria obteve finalmente o mandado de captura para Anders M. Ele foi detido à porta da sua própria casa. Não ofereceu resistência, apenas repetia baixinho que não era culpado de nada. Mas em breve, todas as dúvidas da investigação se dissiparam por completo. No interrogatório oficial, Wilmer formulou pela primeira vez com clareza o que exatamente lhe acontecera durante o tempo do desaparecimento. O rapaz citou, curta e secamente, as palavras de Anders. Ele dizia que faria de mim um amigo que nunca iria embora. Estas palavras simples, desprovidas de emoção, tornaram-se o último elo necessário para essa investigação. Após a detenção de Anders, os investigadores conseguiram montar o quadro final do crime, unindo os factos anteriormente dispersos. O primeiro e principal detalhe: a jaula em que Wilmer era mantido não era uma estrutura fixa. A investigação apurou que Anders a transportava a cada 2-3 semanas, evitando cuidadosamente encontros com pessoas. A jaula era instalada em diferentes locais da densa mata florestal, o que dificultava significativamente as buscas. Perto da jaula, funcionava sempre um pequeno gerador e um ventilador. Eles mascaravam quaisquer ruídos, tornando a descoberta acidental praticamente impossível. Os investigadores demoraram a perceber por que é que Wilmer não tentava emitir sinais sonoros sobre a sua localização, mas a resposta a esta pergunta era simples e cruel ao mesmo tempo. Anders ensinara ao rapaz o mutismo aprendido, usando pressão psicológica e controlo, fazendo o seu prisioneiro acreditar que qualquer violação das regras terminaria tragicamente. Era precisamente isto que explicava o silêncio absoluto que envolvera o desaparecimento durante todo o ano. O diário de bordo dos abastecimentos encontrado na serração revelou-se uma prova material crucial, pois Anders usava-o para um controlo meticuloso da logística. Cada litro de combustível, cada paragem eram registrados para não deixar rastros desnecessários nos recibos comuns e extratos bancários. Os números e as datas coincidiam perfeitamente com os abastecimentos do Moto 4, que ele usava regularmente para transportar a jaula. A perícia dos marcadores e das tintas confirmou definitivamente a autoria de Anders na manutenção do diário e nas suas anotações nas margens. Não restavam dúvidas quanto às outras provas. Vestígios de ADN no cobertor da jaula, recibos de sedativos e sacos anti-odor, gravações de vídeo das câmaras de vigilância. Tudo isto se encaixava numa cadeia contínua de provas, não deixando dúvidas sobre a sua culpabilidade. Consciente da situação sem saída, Anders mudou subitamente de tática de defesa. Num outro interrogatório, ele perdeu inesperadamente o controle e começou a exigir agressivamente uma avaliação psiquiátrica, tentando provar a sua inimputabilidade. Tentou mesmo rasgar o auto de interrogatório, mas foi rapidamente subjugado. Este breve surto de agressividade não impressionou o tribunal. A avaliação psiquiátrica forense ordenada chegou a uma conclusão inequívoca. Anders estava plenamente consciente das suas ações e podia responder por elas perante a lei. Assim, a sua tentativa de escapar à responsabilidade através da psiquiatria não deu qualquer resultado. Pelo contrário,
O comportamento agressivo do arguido apenas reforçou a convicção do tribunal na necessidade de uma punição severa. O julgamento realizou-se no outono de 2023. Na presença dos pais de Wilmer, dos investigadores e do público, Anders M. foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado, sem direito à liberdade condicional. O juiz proferiu a sentença de forma calma e lacônica, sem fazer quaisquer avaliações sobre os motivos nem tentar influenciar moralmente os presentes. Terminou com palavras que ecoaram por muito tempo na sala do tribunal. Os factos não deixam margem para dúvidas. A sentença é definitiva e não admite recurso. Após a leitura da sentença, a polícia procedeu à desmontagem da jaula, que durante 1 ano fora a principal prova material do caso. A última imagem da filmagem documental era simples e fria. A câmara aproximava-se lentamente da grade enferrujada, atrás da qual nunca mais ninguém estaria. Nenhum epílogo, nenhum comentários sobre o estado psicológico da vítima. Apenas o vazio, a ferrugem e um silêncio pesado e viscoso. E foi com esta imagem, a da jaula, que se tornou testemunha muda de um dos crimes mais misteriosos e cruéis dos últimos anos, que a história terminou, deixando os espectadores a sós com os factos, os documentos áridos e o ponto final frio e definitivo da sentença judicial. Em um dia claro, uma menina decidiu ir ao parque local com sua bicicleta novinha e então desapareceu inesperadamente sem deixar rastros. Este incidente imediatamente provocou uma ampla repercussão entre os habitantes da pequena cidade, já que eventos semelhantes haviam ocorrido anteriormente nesta área. Durante 3 décadas procurou-se por respostas, e só recentemente foi possível lançar luz sobre este profundo mistério que surpreendeu todos que acompanharam os desenvolvimentos. Os resultados da busca foram uma verdadeira descoberta e levaram a uma reavaliação de muitos fatos. Jennifer Bastian nasceu em Chicago em 15 de abril de 1973. Ela cresceu cercada pelo amor e cuidado de seus pais e de uma irmã mais velha, com quem mantinha uma relação calorosa e amigável. Mais tarde, a família mudou-se para Tacoma, perto de Seattle. Desde tenra idade, Jennifer mostrava participação ativa e interesse em vários esportes, incluindo futebol e ginástica, e se esforçava para alcançar resultados notáveis em cada uma dessas disciplinas. Ela também possuía talento musical e frequentemente tocava piano. Sua paixão pelo desempenho esportivo sempre encontrou apoio de seus pais. Em um de seus aniversários, seu pai lhe fez um presente especial, uma bicicleta nova. Jennifer sentiu imediatamente o desejo de não apenas andar pelas ruas da cidade, mas também de alcançar certas alturas no ciclismo. Quando soube da próxima grande corrida de bicicletas na ilha de San Juan, perto da fronteira com o Canadá, a jovem atleta decidiu testar suas forças e se inscreveu para participar. Ela estava ciente de que enfrentaria verdadeiros profissionais deste esporte, o que a estimulou a treinar intensamente. Durante as férias, ela dedicou todo o seu tempo à preparação e percorria mais de 10 quilômetros de bicicleta diariamente. Sua amiga também expressou o desejo de participar da competição, tornando-se assim parceiras constantes de treinamento. Como morava perto de um grande parque, onde havia um circuito de aproximadamente 8 quilômetros, este local tornou-se sua principal arena de treinamento. Em uma manhã de verão, 4 de agosto de 1986, o dia de Jennifer começou em casa na companhia de sua mãe. Após o almoço, quando sua mãe partiu para o turno da noite, a menina planejava ir ao parque com sua amiga. No entanto, no último momento, os planos de sua amiga mudaram e ela não pôde ir. Ainda assim, Jennifer decidiu não desistir do treinamento e, após uma conversa com seu pai, que deu sua aprovação, ela partiu sozinha para o parque. Antes de sair, deixou um bilhete para sua mãe e, por volta das 2:30 da tarde, saiu de casa com a intenção de retornar antes do início da noite. À noite, pouco antes das 8:30, quando o pai chegou em casa, sua filha não estava lá, o que o surpreendeu completamente.
Ele procurou minuciosamente em todos os cômodos e também olhou do lado de fora, na esperança de encontrá-la brincando ou andando de bicicleta na garagem. Mas a menina não estava em lugar algum. Sem hesitar, ele contatou sua esposa, que voltou imediatamente para casa, e juntos relataram o incidente à polícia. Os policiais começaram imediatamente a procurar por Jennifer, organizando uma grande operação de busca no parque, que era extenso e, em sua maior parte, arborizado. A escuridão que se aproximava tornou a busca mais difícil e apresentou grandes desafios para os policiais e os voluntários que vieram para ajudar. Concentrando-se em um trecho de 8 quilômetros da estrada que Jennifer presumivelmente havia utilizado, muitos voluntários da comunidade, conhecidos por sua gentileza e disposição para ajudar, juntaram-se à busca. A polícia também realizou interrogatórios entre os visitantes do parque, pedindo a todos que pudessem ter visto a menina que se apresentassem. Logo, as primeiras testemunhas foram encontradas. 3 jovens de sua escola que a viram pedalando na pista circular por volta das 2 da tarde. Eles também notaram um homem em uma bicicleta perto dela e forneceram uma descrição dele. Como o parque era um local popular de recreação para os moradores de Tacoma, onde muitas pessoas andavam de bicicleta e corriam, a polícia decidiu ser cautelosa com conclusões sobre o envolvimento deste homem no desaparecimento da menina e continuou sua busca e investigação minuciosas. Por volta das 3 da tarde, quando o sol ainda estava alto no céu, 2 transeuntes notaram Jennifer parando à beira da estrada para beber um gole de água. Eles conversaram brevemente, durante o qual a menina compartilhou suas esperanças de sucesso nas próximas competições de ciclismo. Apesar de todos os esforços, a busca por Jennifer continuou até a noite, mas sem resultados. Por volta das 11 da noite, a polícia aconselhou a mãe de Jennifer a ficar em casa, caso sua filha retornasse por conta própria. Eles também trouxeram cães farejadores, na esperança de rastrear a menina através de seus pertences pessoais. Os policiais e seus cães vasculharam o parque até tarde da noite, mas sem sucesso. Finalmente, decidiu-se fechar o parque por 3 dias para continuar a busca sem interrupções. A cada dia, mais e mais voluntários se juntavam à polícia, o que aumentava significativamente o apoio e a boa vontade da população local. O desaparecimento de Jennifer causou inquietação e sérias preocupações entre o público, especialmente depois que, alguns meses antes, um incidente havia ocorrido em um parque vizinho, o que fez muitos refletirem sobre a segurança na área. Em uma tarde quente de 26 de março, 5 meses antes do desaparecimento de Jennifer, Micaela Welch e suas irmãs mais novas decidiram passar o dia no parque. Elas planejavam ir para a aula de música depois, mas ainda tinham tempo suficiente. Micaela, sempre pronta para assumir responsabilidades, ligou para sua mãe no trabalho e obteve permissão para o passeio. Ela sempre cuidava de suas irmãs enquanto sua mãe trabalhava. Após receberem o ok de sua mãe, as irmãs alegremente seguiram para o parque. Micaela e uma de suas irmãs preferiram ir de bicicleta, enquanto a mais nova andava de skate. Chegando ao parque, descobriram que haviam esquecido os lanches que poderiam fortalecê-las antes da aula de música. Micaela sugeriu voltar rapidamente para casa para pegar comida, enquanto suas irmãs deveriam permanecer no playground. O parque estava cheio de outras crianças e seus pais, então a irmã mais velha não se preocupou com a segurança delas, já que sua casa ficava a apenas alguns minutos de distância. Enquanto Micaela estava fora, suas irmãs decidiram visitar o café em frente ao parque para usar o banheiro. Quando voltaram, encontraram a comida que Micaela havia trazido e sua bicicleta ao lado da mesa. Mas não havia sinal de Micaela. Esperaram um pouco, chamaram por ela, mas ela não estava em lugar nenhum. Então, as meninas pediram ajuda aos adultos presentes e logo a polícia foi chamada para descobrir o que havia acontecido. A polícia iniciou uma investigação minuciosa da área do parque, esperando encontrar testemunhas do incidente. Encontraram a história de um jovem que alegou ter visto uma pessoa incomum sob a ponte perto do parque, observando Micaela e suas irmãs. Este adolescente forneceu aos investigadores uma descrição aproximada do observador, com base na qual um retrato falado foi criado.
Outra testemunha, um funcionário da escola local que estava passando por acaso, afirmou ter visto a menina conversando com outro homem cuja descrição não correspondia à primeira. Isso levou à conclusão de que as testemunhas possivelmente viram pessoas diferentes. A busca no parque continuou até a noite profunda, e por volta da meia-noite, a polícia conseguiu descobrir evidências importantes em uma parte remota do parque, em uma cavidade onde normalmente era acesa uma fogueira. Com o tempo, profissionais médicos puderam determinar detalhes sobre o DNA que possivelmente pertencia ao perpetrador. No entanto, como os eventos ocorreram em 1986, as tecnologias ainda não estavam tão desenvolvidas a ponto de existir um banco de dados de DNA. Além disso, os especialistas não tinham nem mesmo a capacidade de analisar adequadamente a amostra de DNA encontrada, forçando-os a preservar a evidência para o futuro. Apesar de muitas dicas do público, nenhuma levou à resolução do incidente. Algum tempo após o primeiro incidente, uma pessoa contatou os investigadores alegando ter visto alguém que se parecia muito com a pessoa no retrato falado, mas em um parque vizinho. Isso deu às autoridades policiais motivos para suspeitar que o perpetrador poderia ter mudado sua área de operação em busca de uma nova oportunidade. Pouco depois desta informação, soube-se que Jennifer havia desaparecido no mesmo parque onde o suspeito foi visto. Havia semelhanças notáveis entre os dois casos. As meninas tinham idade semelhante, estavam em bicicletas em parques que distavam menos de 6 quilômetros um do outro. Os investigadores, junto com os parentes de Jennifer, não perderam a esperança de que pudesse ser apenas uma coincidência infeliz e que a menina seria encontrada. Mas a cada dia, a crença em um final feliz diminuía. Os investigadores estavam quase certos de que o caso de Jennifer era semelhante ao de Micaela e continuaram procurando por ela no parque. Alguns dias depois, a mãe de Micaela visitou a casa dos pais de Jennifer para expressar seu apoio e solidariedade. Este gesto foi interpretado de diferentes maneiras. A mãe de Jennifer se recusava a aceitar que algo terrível poderia ter acontecido com sua filha e, portanto, não se via em uma situação semelhante à da mãe de Micaela. A família de Jennifer também buscou o apoio do público, e até mesmo sua irmã pediu a todos que pudessem para participar da busca por Jennifer. Esses apelos desencadearam uma onda de reações entre os cidadãos. Muitos queriam participar das operações de busca, enquanto outros forneciam aos investigadores qualquer informação que pudesse ajudar na investigação. Diante da situação inquietante na cidade, a preocupação dos cidadãos com o bem-estar de seus entes queridos cresceu significativamente. Anteriormente, muitas pessoas não hesitavam em deixar seus parentes saírem sozinhos, pois a taxa de criminalidade era relativamente baixa. No entanto, os adultos começaram a restringir os jovens e nem mesmo permitiam que saíssem de casa desacompanhados por curtos períodos. Cada um de seus movimentos era constantemente monitorado para evitar qualquer possibilidade de estarem sozinhos na rua. Apesar dos esforços diligentes de policiais e voluntários, a busca pela menina desaparecida não trouxe resultados nas semanas seguintes. 24 dias após seu desaparecimento, a mãe de Jennifer decidiu repintar as paredes de sua casa para se distrair da preocupação. Exatamente neste momento, um investigador chegou com notícias que deveriam causar preocupação. No parque, não muito longe do playground habitual de Jennifer, foram encontrados objetos relacionados ao incidente. Eles foram descobertos por um transeunte que estava correndo pela manhã, sentiu um aroma incomum e imediatamente informou a polícia. Os objetos estavam escondidos sob uma camada de galhos e folhas entre as árvores. Especialistas suspeitaram que o local havia sido preparado com antecedência pelo perpetrador, pois isso teria tomado muito tempo. A poucos metros dali, a bicicleta da menina foi encontrada, também cuidadosamente escondida com galhos. De acordo com a avaliação da polícia, as circunstâncias do caso eram quase idênticas ao anterior, com a diferença de que desta vez não foram encontrados vestígios que pudessem lançar luz sobre a identidade do perpetrador. Após Jennifer ter sido encontrada, os policiais ficaram mais certos de que estavam lidando com atos de um único criminoso. Embora não houvesse evidências concretas e o valor das análises de DNA fosse mínimo naquela época.
Os investigadores fizeram todo o possível para encontrar esta pessoa, sabendo que ele poderia iniciar uma nova série de atos ilícitos a qualquer momento, e tentaram prevenir possíveis incidentes. Decidiram verificar arquivos de casos semelhantes e logo chamou-lhes a atenção um caso. Em 1970, uma menina desapareceu e 3 meses depois, objetos relacionados ao seu desaparecimento foram encontrados na área florestal. Uma investigação detalhada deste caso levou a David Fisher, um funcionário de loja de animais de 29 anos, que a menina frequentemente visitava devido ao seu amor por animais. Ele aproveitou seu interesse falando sobre macacos que chegariam em breve e que ele deveria treinar. Fisher ofereceu à menina ajudá-lo nesta tarefa, o que ela, sem suspeitar, aceitou. Fisher agiu de forma desonesta e apagou seus rastros na floresta. Após 3 anos na prisão, Fisher conseguiu, devido ao seu comportamento exemplar, ser transferido para uma instalação com condições mais brandas, que mais se assemelhava a uma fazenda, onde os residentes viviam sem restrições severas. Devido à ausência de supervisão rigorosa, Fisher decidiu deixar este lugar, pois não havia barreiras. Desde seu desaparecimento, os policiais não conseguiram determinar seu paradeiro. Considerando os recentes incidentes desagradáveis com Micaela e Jennifer, o interesse em Fisher aumentou, já que as circunstâncias eram surpreendentemente semelhantes. Psicólogos que trabalharam com Fisher concordaram que ele poderia retornar ao seu comportamento anterior. No entanto, por 16 anos, não se encontrou nenhum vestígio dele, e os investigadores não conseguiram encontrá-lo. Muitos acreditavam que Fisher havia deixado há muito tempo a área de Tacoma e não se atreveria a retornar para mais atos. As investigações sobre estes 2 casos chegaram a um impasse. A polícia verificou milhares de possíveis pistas e muitas outras pessoas quanto ao seu envolvimento, mas sem sucesso. Anos depois, quando a análise de DNA se tornou rotineira, as amostras foram verificadas nos bancos de dados, mas não foram encontradas correspondências. Até o ano de 2011, não havia departamento especializado na Delegacia de Polícia de Tacoma dedicado a casos não resolvidos. Com o estabelecimento de tal departamento, um investigador experiente foi encarregado de montar uma equipe. Durante o processo de seleção, seu olhar recaiu sobre Lindsay Wade, que havia se destacado por muitos anos. Ela foi convidada a se juntar à equipe para resolver os casos não resolvidos e concordou sem hesitação. Lindsay compartilhou que as histórias sobre 2 contemporâneas, Jennifer e Michelle, tiveram um enorme impacto em sua vida, pois ela morava na mesma área durante sua infância e tinha a mesma idade. Esses eventos permaneceram para sempre gravados em sua memória e foram uma das razões para sua decisão de ingressar no serviço policial. Sua principal tarefa era descobrir o que havia acontecido muitos anos atrás. 27 anos após o início de sua carreira, Lindsay assumiu estes casos particularmente importantes com total dedicação e devotou todo o seu tempo a trabalhar neles. Lindsay, que sempre foi minuciosa em suas investigações, não deixou nenhum local relacionado ao caso sem considerar e estudou cuidadosamente todos os relatórios e evidências. Sua tarefa era compilar uma lista de todos os homens que estavam mesmo que indiretamente relacionados às investigações. Finalmente, a lista incluía todos que foram vistos no parque no dia do incidente desagradável, aqueles que contataram a polícia com informações e até mesmo criminosos que viviam na área de Tacoma. Este trabalho durou vários meses e finalmente ela se viu diante de uma lista de 2.300 nomes. No entanto, encontrar o culpado entre tantas pessoas não era fácil. Portanto, Lindsay decidiu aplicar métodos mais recentes e enviou as evidências de volta ao laboratório para análise. No ano 88, os especialistas só podiam examinar parte das evidências, pois vestígios microscópicos, por exemplo, em roupas, estavam além de suas capacidades. E a análise de DNA ainda não era praticada. Mas desta vez, o exame das roupas de Jennifer revelou novos vestígios de DNA. Quando os especialistas isolaram o padrão de DNA, todos foram surpreendidos por uma descoberta inesperada.
não correspondia aos dados previamente conhecidos do caso de Micaela. Esta reviravolta nos eventos foi uma completa surpresa para os investigadores, que estavam convencidos de que a mesma pessoa era responsável por todos os incidentes ocorridos. No entanto, as evidências sugeriam o contrário. A equipe de investigadores enfrentava uma tarefa difícil. Estavam procurando não um, mas 2 perpetradores. Inicialmente, os dados do caso foram inseridos no banco de dados, mas não houve correspondências. Apesar disso, Lindsay não desistiu e recorreu a Colin Fitzpatrick, uma especialista reconhecida no campo da genealogia genética. Ela pediu que usasse seu conhecimento para apoiar o caso. A genealogia genética permite identificar uma pessoa através de seu DNA, usando extensos bancos de dados de DNA através de suas relações de parentesco. Esta descoberta oferece a possibilidade de encontrar até mesmo os parentes mais distantes e gradualmente estreitar o círculo até chegar ao portador do DNA. Teoricamente, pode-se identificar milhares de seus parentes, após o que cada um é cuidadosamente examinado para encontrar a pessoa certa. Colin forneceu uma lista de possíveis parentes distantes, mas isso pouco ajudou os investigadores. Após examinar as pessoas sugeridas, os investigadores não conseguiram avançar na captura dos perpetradores. Infelizmente, os especialistas também não conseguiram encontrar parentes mais próximos nos bancos de dados disponíveis. Além disso, Lindsay contatou uma empresa especializada na criação de retratos aproximados de pessoas com base em suas informações genéticas. Embora os resultados de seu trabalho não pudessem garantir precisão completa, muitas vezes conseguiam criar imagens que realmente se assemelhavam às pessoas procuradas. Os retratos fornecidos aos investigadores foram publicados para pedir ajuda ao público na identificação dessas pessoas. Muitas pessoas responderam, mas infelizmente todas as informações recebidas só levaram os investigadores a becos sem saída. Assim, apesar do uso de tecnologias de ponta e métodos de genealogia genética, a tarefa permaneceu inalcançável. O trabalho no caso continuou na esperança de encontrar os perpetradores elusivos e alcançar um avanço. Após analisar cuidadosamente a lista de 2.300 homens, Lindsay decidiu reduzi-la, excluindo aqueles que pareciam ser os participantes menos prováveis dos eventos. Por fim, ela reduziu a lista para 160 nomes e considerou obter amostras de DNA de cada um deles. A tarefa parecia extremamente difícil, pois 30 anos já haviam se passado desde os eventos, e muitas dessas pessoas haviam se estabelecido em vários lugares. Iniciou-se um trabalho longo e monótono dos pesquisadores. Finalmente, eles alcançaram seu objetivo, e cada um dos candidatos forneceu voluntariamente suas amostras. O próximo passo foi o processo de análise, que se mostrou demorado devido à carga de trabalho do laboratório com outros casos, e era impossível verificar todas as 160 amostras simultaneamente. Lindsay enviou as amostras para análise em pequenos lotes, o que estendeu o processo por um ano inteiro. Em 2018, pouco antes de sua aposentadoria, ela enviou o último lote de 18 amostras. O caso foi transferido para um novo investigador que esperava pelos resultados. 25 dias depois, o novo investigador a contatou para informar que o DNA de uma das últimas 18 pessoas correspondia completamente. O perpetrador era Robert Kern, de 60 anos, cujo nome Lindsay conhecia, pois Robert havia sido mencionado nos relatórios mesmo antes do incidente com Jennifer. Ele havia relatado à polícia sobre uma pessoa no parque que se assemelhava à pessoa de um retrato falado no caso de Micaela, 2 meses antes dos eventos com Jennifer. E foi exatamente neste parque que um incidente desagradável ocorreu mais tarde. Os investigadores ficaram surpresos com esta reviravolta e não entenderam por que Robert forneceu informações que se mostraram não totalmente precisas. Apesar da ausência de uma conexão direta com o caso de Micaela, ele direcionou a investigação para outro parque, onde posteriormente cometeu atos ilícitos. Sem sua dica, ele nunca teria aparecido nos relatórios policiais e ninguém teria pedido suas amostras de DNA.
É interessante que Robert tenha fornecido seus dados biológicos para verificação por iniciativa própria, o que acabou ajudando a revelar sua conexão com o incidente. Ele nunca havia entrado em conflito com a lei antes deste incidente e tinha uma reputação impecável desde 1986. Sua casa estava no mesmo distrito que Jennifer, e ele trabalhava profissionalmente na Boeing. Algum tempo após o incidente, Robert formou uma família e nasceu uma filha que precisava de cuidados constantes devido às suas necessidades de saúde. Após o divórcio de sua esposa, a filha ficou com ele. A família mudou-se para outro estado, onde Robert não encontrou trabalho e se dedicou completamente ao cuidado da criança. Quando os resultados da análise de DNA corresponderam, os investigadores prestaram atenção nele e o enviaram para Washington, o que foi uma surpresa completa para todos que o conheciam. Robert sempre foi visto como um pai exemplar, que dedicava todo o seu tempo à sua filha. Até mesmo sua ex-esposa observou que ele nunca mostrou comportamento incomum e sempre foi extremamente calmo. No entanto, seu comportamento mudou notavelmente durante o interrogatório. Ele ficou nervoso. Quando não lhe explicaram por que ele havia sido detido, ele perguntou: "É por causa da análise que enviei há 1 ano? Não tenho nada a ver com o incidente." Esta declaração foi vista pelos investigadores como uma indicação indireta de seu envolvimento. Embora as evidências já fossem esmagadoras pela correspondência do DNA com os traços encontrados nas roupas de Jennifer, para Robert, foi extremamente difícil encontrar uma defesa durante o processo, mas sua reação de se declarar inocente antes mesmo da proclamação da acusação fez pensar. Apesar de todos os seus esforços para provar o contrário, Robert finalmente aceitou a oferta de colaborar com as autoridades policiais e admitiu ter estado envolvido no incidente. Ele compartilhou que estava no mesmo caminho na época do incidente. Robert também tentou expressar seu pesar à família de Jennifer, mas suas palavras não encontraram ouvidos entre os parentes. Como resultado do acordo em janeiro de 2019, ele recebeu uma pena de 26 anos e 6 meses de privação de liberdade, com a possibilidade de libertação antecipada após 20 anos. Dada a idade de Robert, a probabilidade de ele poder retornar a uma vida normal parecia pequena. No entanto, isso não significou o fim do trabalho para os investigadores. Por mais de 3 décadas, eles estavam convencidos de que a mesma pessoa estava por trás dos casos de Micaela e Jennifer. Apesar das novas circunstâncias, estavam determinados a continuar sua busca pela verdade no caso de Micaela, pois essas histórias estavam interconectadas para eles e representavam um interesse comum. Em 2018, os pesquisadores entraram novamente em contato com uma empresa especializada em análises de DNA, desta vez com um pedido para usar a genealogia genética para encontrar o proprietário de uma amostra de DNA. A tecnologia havia se desenvolvido significativamente ao longo dos anos, e após meses de busca intensiva por parentes, os especialistas conseguiram reduzir a busca a uma família com 2 irmãos. Na época do incidente, ambos os irmãos viviam na mesma casa. A tarefa dos investigadores era obter amostras de DNA de ambos os homens. Para isso, eles monitoraram cada um deles. O primeiro tinha 66 anos, Gary Hartman. A vigilância revelou que ele visitava um hospital onde trabalhava como enfermeiro e depois ia almoçar em um café com colegas. Durante a refeição, ele usou um guardanapo, que os investigadores recuperaram imediatamente após sua partida. Esta amostra foi enviada imediatamente para o laboratório, e logo depois, os investigadores descobriram que o DNA de Hartman correspondia à amostra encontrada 32 anos atrás, 40 dias após a prisão de Robert. Gary também foi detido, 32 anos após os atos em questão. Sua prisão desencadeou uma onda de surpresa entre amigos e parentes, pois Gary nunca havia tido problemas com a lei antes. Ele levava uma vida tranquila com sua terceira esposa e era conhecido como uma pessoa respeitada. Apesar das acusações, Gary se recusou a admitir seu envolvimento, e seu caso foi encaminhado ao tribunal.
O julgamento começou em 2022 e, graças às evidências baseadas na análise de DNA, um veredicto sobre sua culpa foi rapidamente proferido. No momento da sentença, Gary não conseguiu conter suas emoções. Gritou e começou a se desculpar com a família de Michael, porém isso não mudou seu destino. Ele foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão, semelhante a Robert. Neste momento, Gary tinha 70 anos e, durante o processo, ele precisou da ajuda de andadores. O advogado de Gary enfatizou que seu cliente não estava ciente da gravidade de suas ações e, por muito tempo, não foi capaz de compreender seus atos. No entanto, isso não foi considerado pelo tribunal como motivo para atenuar a sentença. Assim terminou a investigação de 2 casos sensacionais que estiveram no centro da atenção pública por décadas. Particularmente perturbador foi o fato de que, ao mesmo tempo, na mesma área, existiam 2 pessoas com comportamentos semelhantes, o que surpreendeu todos que acompanharam os eventos. No final, ambos foram chamados a prestar contas, o que restaurou a fé na justiça. Em 2007, ocorreu em um dos resorts de férias portugueses um incidente que mais tarde seria chamado de enigma criminal do século. Uma menina inglesa de 3 anos desapareceu sem deixar rastros de seu quarto de hotel, o que marcou o início da operação de busca mais cara da história britânica. Muitas teorias e suspeitas surgiram em torno deste caso. Ele levou a debates internacionais e escândalos durante os quais os pais da menina desaparecida foram até recebidos pelo Papa Bento no Vaticano. Neste vídeo, reunimos todas as informações disponíveis para investigar a questão principal. O que realmente aconteceu com Madeleine McCann? Em 2007, Kate e Gerry McCann escolheram para suas férias de uma semana um remoto resort português que era popular entre os britânicos porque era fácil se comunicar em inglês tanto com os locais quanto com outros turistas. Este lugar ficou conhecido como Pequena Britânia, o que ajudou a família com 3 filhos pequenos a se sentir quase como em casa. O resort oferecia acesso a 3 clubes infantis e serviços de babá, o que era conveniente, pois as áreas infantis não estavam abertas 24 horas por dia. Junto com os McCanns, outras 4 famílias consistindo de 9 adultos, todos trabalhando na área médica, e 8 crianças, incluindo gêmeos de 2 anos e sua irmã Madeleine de 3 anos, estavam de férias lá. Os dias da família McCann seguiam sempre a mesma rotina, com café da manhã e almoço em conjunto em seus apartamentos. Depois, as crianças brincavam no clube infantil enquanto os adultos passavam as noites no restaurante e ocasionalmente retornavam aos apartamentos para verificar as crianças. Uma família, no entanto, usava uma babá eletrônica para monitorar seus filhos à distância. A apenas 50 metros de seu apartamento estava o restaurante onde haviam reservado uma mesa para a duração de suas férias, de onde se podia ver as janelas da sua acomodação. O quarto deles, que dava para o estacionamento e jardim e tinha apenas uma janela com persianas fechadas nesse lado, ficava ao lado da porta dos fundos. No outro extremo do quarto estava a cama de Madeleine. Os gêmeos dormiam em uma pequena cama de criança, enquanto Madeleine estava em uma cama separada com um gato de pelúcia rosa macio, vestindo um pijama branco e rosa de mangas curtas. Em 3 de maio, cerca de meia hora antes das 9 da noite, Kate e Gerald foram para o restaurante, deixando as portas de correr para o pátio entreabertas, mas não trancadas. Durante o jantar, eles e seus amigos que estavam jantando com eles verificavam periodicamente as crianças para garantir que estavam bem. Às 9h05, Gerry entrou no quarto das crianças e constatou que tudo estava tranquilo, e Madeleine dormia pacificamente em sua caminha. No entanto, ele notou que a porta do quarto, que ele lembrava estar entreaberta, agora estava completamente aberta. Sem dar muita importância, ajustou a porta e voltou ao restaurante. Por volta das 9h30, Kate planejava verificar as crianças, mas seu amigo Matthew Oldfield se ofereceu para fazer isso enquanto verificava seus próprios filhos no apartamento vizinho. Kate concordou. Oldfield descobriu que estava tudo silencioso no apartamento e voltou. Mais tarde, no entanto, ele admitiu que não havia verificado pessoalmente se Madeleine estava realmente em sua cama.
Às 10 horas da noite, Kate foi ver como estavam seus filhos e entrou na casa pelas portas de vidro para o terraço. Ela notou que a porta do quarto estava mais aberta do que o habitual. Quando Kate foi fechá-la, a porta fechou-se levemente devido à corrente de ar de uma janela aberta. No quarto, os gêmeos dormiam tranquilamente e no leito de Madeleine estava seu bicho de pelúcia favorito. Mas Madeleine havia desaparecido. Incapaz de encontrar sua filha no apartamento, Kate correu em pânico para o restaurante, gritando que sua filha havia sido sequestrada. Amigos dos McCanns, que testemunharam este momento, lembram que os pais estavam completamente em choque. A mãe de Madeleine começou imediatamente a chorar alto e estava como que paralisada, enquanto seu marido aparentemente não percebia ninguém ao seu redor, examinava os arredores e procurava a criança debaixo dos carros estacionados. A busca continuou até às 5 da manhã, e somente após conselhos insistentes eles concordaram em descansar. Neste momento, a polícia já havia revistado seu apartamento. A polícia portuguesa cometeu alguns erros graves no início. Eles informaram o controle de fronteiras sobre o desaparecimento apenas 24 horas após o início da investigação, o que reduziu significativamente as chances de capturar os supostos sequestradores. Além disso, impressões digitais não foram recolhidas imediatamente e o apartamento não foi isolado, o que levou à perda de evidências importantes. Apenas meia hora após o relato do desaparecimento, iniciou-se uma ampla operação de busca com dezenas de pessoas, incluindo funcionários do resort e hóspedes. Eles vasculharam a área circundante na esperança de encontrar Madeleine, que possivelmente havia saído para caminhar em busca de algo interessante. Com o amanhecer, ficou claro que algo terrível havia acontecido. A polícia portuguesa iniciou a investigação de todos os ângulos. Eles não apenas entrevistaram funcionários do restaurante local e amigos da família McCann, mas também procuraram nas áreas adjacentes. Na Inglaterra, amigos da família já haviam informado a mídia sobre o desaparecimento da menina, esperando que isso estimulasse os oficiais portugueses a adotar medidas mais eficazes. Mas este passo apenas levou a um comportamento tendencioso da polícia em relação aos pais, pois estavam convencidos de que muita atenção da mídia poderia dificultar a investigação e reduzir as chances de encontrar Madeleine. A situação piorou quando os pais começaram a criticar publicamente as ações da polícia, acusando-os de inatividade e falta de profissionalismo. 4 meses após o desaparecimento da menina, a polícia portuguesa propôs pela primeira vez a teoria de que Kate e Jerry McCann, ambos médicos de profissão, poderiam ter dado acidentalmente uma overdose de sedativos à filha, na esperança de que ela dormisse durante sua ausência. Supunha-se que a criança não sobreviveu à dose, e os pais, temendo as possíveis consequências, decidiram esconder os traços de um crime. Tentaram convencer a todos de que Madeleine havia sido sequestrada e então esconderam secretamente o corpo da menina. As suspeitas foram reforçadas pelo comportamento de 2 cães policiais. Um foi treinado para detectar sangue, o outro para descobrir odor de decomposição. Os animais reagiram exclusivamente no apartamento dos McCanns e no carro que eles alugaram 24 dias após o desaparecimento de Madeleine. Análises de amostras de cabelo e tecido encontradas no carro e no apartamento também indicaram a possível presença de vestígios que interessavam aos investigadores. Durante investigações adicionais, descobriu-se que as evidências baseadas em análises de DNA e no trabalho de cães farejadores não eram confiáveis o suficiente para acusar os pais em conexão com o desaparecimento de sua filha. Isso porque, em cerca de 70% dos casos, os cães podem identificar incorretamente o odor, e a análise de DNA forneceu resultados imprecisos. Mais tarde, houve depoimentos de pessoas que viram um homem carregando uma menina nos braços naquela noite. A atenção dos investigadores voltou-se para um britânico de 33 anos chamado Robert Murat, que vivia a apenas alguns minutos a pé do local do incidente na casa de sua mãe. Ele permaneceu como um dos principais suspeitos por um tempo, mas nenhuma prova de sua culpa foi encontrada. A situação mudou quando outro turista contou que também carregou sua filha nos braços de volta ao quarto dela à noite.
o que poderia ter sido erroneamente interpretado por testemunhas como um sequestro. Consequentemente, Robert Murat foi inocentado e até conseguiu ganhar um processo por difamação contra a mídia britânica. Apesar do tempo que passou, os pais da menina desaparecida não desistiram e continuaram procurando por ela. Recorreram a uma conhecida agência de relações públicas na Grã-Bretanha e trabalharam ativamente com ela para manter o interesse público no caso. Encontros com personalidades de alto nível, incluindo o procurador-geral do Ziquasnani e o Papa, participação em shows de televisão, bem como a criação do Fundo Madeleine, para o qual foram arrecadados 2 milhões de libras esterlinas no primeiro ano, fizeram parte de seus esforços. Investigadores britânicos continuaram a investigar todas as possíveis evidências e entrevistaram testemunhas junto com seus colegas portugueses. No entanto, provas cruciais ainda faltavam, e em 2008 a polícia portuguesa decidiu encerrar o caso. Mas em 2011, a ministra do Interior britânica Theresa May iniciou uma nova investigação sob o nome de Código Operação Grange. No centro da complexa investigação, liderada por destacados investigadores da Grã-Bretanha, estava o mistério da presença de Madeleine McCann. Graças a substanciais recursos financeiros, a equipe liderada por Andy Redwood, um inspetor experiente, pôde reentrevistar numerosas testemunhas tanto em Portugal quanto na Inglaterra. Redwood manteve a esperança de poder encontrar Madeleine. Durante a investigação, foram verificadas pessoas anteriormente condenadas por infrações legais, bem como funcionários de restaurantes locais e turistas no resort. No entanto, nenhuma das linhas de investigação levou ao sucesso. Durante toda a investigação, cidadãos prestativos de todo o mundo, incluindo Iguaçu, Grã-Bretanha, Suíça, México e Singapura, enviaram mais de 8 mil mensagens com afirmações sobre possíveis localizações de Madeleine. Apesar da verificação de mais de 100 potenciais pistas, os investigadores não puderam confirmar nenhuma delas, pois a maioria das informações era sigilosa ou se revelou não confirmada. Gonzalo Amaral, que liderou a investigação original da presença de Madeleine McCann, conforme a apresentação da polícia portuguesa, defendeu por muito tempo a teoria de que seus parentes eram responsáveis pelo evento, apesar de repetidos desmentidos da Scotland Yard. Em julho de 2008, Amaral publicou um livro e um documentário intitulado A Verdade sobre a Mentira, onde expôs sua convicção de que a família McCann inventou a presença de Madeleine para ocultar sua violação da lei. Amaral descreveu seu trabalho como baseado em provas oficiais, enquanto a família de Madeleine o criticou como absurdo e cheio de mentiras. No entanto, o livro foi muito bem sucedido em Portugal, tornou-se um best-seller e rendeu ao autor e à editora aproximadamente mais de $1 milhão. Amaral deu entrevistas ativamente em vários canais de televisão, continuou suas declarações contra os pais sobre o envolvimento na presença de Madeleine e afirmou que a menina ainda estaria em algum lugar em Praia da Luz. Em determinado momento foi proposta a teoria de que Madeleine teria ido por encomenda de uma família rica, mas esta hipótese foi considerada improvável pelos investigadores. A presença de Madeleine ocorreu apenas 9 dias antes de seu aniversário, em uma idade em que as pessoas já têm um forte vínculo com sua família e é improvável que aceitem facilmente alguém estranho como novos parentes. No caso do desaparecimento, havia uma teoria de que ela interrompeu inadvertidamente os planos de infratores da lei. De acordo com esta ideia, os criminosos entraram em seu quarto, mas Madeleine acordou, viu-os e eles decidiram eliminar o risco de serem descobertos. Mas há dúvidas sobre esta teoria. Se o objetivo deles era apenas se livrar de uma testemunha ocular, não está claro por que eles a levariam. Também parece improvável que ela pudesse reconhecer seus rostos no escuro. Danny Collins, um jornalista britânico, acredita que ela saiu do quarto sozinha para procurar sua família e então encontrou visitantes imprevistos. Ele se refere às persianas das janelas que estavam fechadas e só podiam ser abertas por dentro, o que exclui influência externa. A ausência de sinais de arrombamento tanto nas janelas quanto na porta suporta sua visão.
Collins propôs uma teoria segundo a qual um acesso não autorizado ao apartamento seria improvável. Os McCanns não concordaram com isso e alegaram que ela não poderia ter saído sozinha, pois teria que superar vários obstáculos. A porta de entrada, portas de correr e barreiras de proteção seguradas, e teria que fechá-las atrás de si. Um jornalista, no entanto, discordou e apontou o desconhecimento do casal sobre as persianas do apartamento, que não podem ser abertas por fora. Primeiro, o casal disse que as persianas estavam levantadas. Isso permite a possibilidade de que Madeleine tenha saído de casa sozinha e se envolvido em um acidente. Perto do apartamento dos McCanns, a uma distância de 180 metros, estavam ocorrendo obras na rua, onde uma escavação segura com uma profundidade de 188 centímetros e uma largura de 120 centímetros lhe havia sido feita, na qual ela poderia ter caído acidentalmente. A situação foi agravada pelo fato de que no dia seguinte foram realizados trabalhos com equipamentos pesados e Madeleine poderia ter sido negligenciada. O líder do grupo de trabalho, no entanto, refutou esta teoria e explicou que as escavações verificadas foram cuidadosamente checadas por seus funcionários e pela polícia. No centro das investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann esteve certa vez Clement Freud, um político e escritor britânico, descendente direto do famoso Sigmund Freud. Freud conhecia a família McCann e possuía uma propriedade em Praia da Luz. No entanto, ele faleceu em 2009 e apenas 7 anos após sua morte, várias mulheres levantaram acusações contra ele. Evidências de seu envolvimento no desaparecimento de Madeleine, no entanto, não foram encontradas e esta teoria foi descartada. Até 2015, o número de investigadores trabalhando no caso havia sido reduzido de 28 para 4. Até 2015, o governo britânico havia gasto mais de 19 milhões de dólares na busca, o que gerou feedback devido às enormes despesas com perspectivas simultaneamente decrescentes. Muitos pensavam que não havia mais expectativa de encontrar respostas. Mas a história mostrou que o destino pode tomar mudanças inesperadas. Em 2012, a investigação atraiu a atenção não apenas dos investigadores portugueses e ingleses, mas também dos alemães. Foram precisamente estes que, 13 anos após o misterioso desaparecimento, apresentaram uma grave acusação. Eles afirmaram ter encontrado um suspeito provável. Inicialmente, a identidade desta pessoa foi mantida em segredo para não prejudicar investigações adicionais. Mas até o verão de 2020, a polícia alemã compartilhou detalhes. O principal suspeito era Christian Bruckner, um alemão que já tinha condenações anteriores por atos semelhantes. Ao mesmo tempo, os investigadores expressaram a sombria suspeita de que Madeleine provavelmente não pode mais ser encontrada. Um dia antes do desaparecimento de Madeleine, em maio de 2007, Bruckner informou a uma de suas ex-namoradas que havia planejado um trabalho em Praia da Luz para o dia seguinte. Ele o descreveu como desonesto, mas necessário. 3 anos após este evento, outra conhecida notou uma semelhança entre uma foto de Bruckner e o retrato falado do suposto suspeito, até fazendo piadas sobre isso. Bruckner, no entanto, não respondeu seriamente, apenas deu de ombros. O promotor de Pfalz, Hans Christian Wolters, enfatizou que a investigação encontrou novas informações. O suspeito havia discutido suas intenções na internet e também deixado outros vestígios de suas atividades lá. Wolters está convencido de que Bruckner é responsável por este ato e suspeita que não poderia ter sido seu único ato deste tipo. Quando Bruckner foi declarado o principal suspeito, ele já estava preso por um crime contra uma mulher americana de 72 anos em Portugal. Investigadores alemães estão procurando por Madeleine, que está desaparecida. Eles estão verificando uma possível conexão entre Bruckner e este caso. Durante a investigação, 2 propriedades pertencentes ao suspeito foram minuciosamente examinadas. Descobertas sensacionais foram feitas. Em uma das propriedades encontrou-se uma sala secreta, sobre a qual a mídia rapidamente reportou, chamando-a de compartimento secreto.
Os detalhes exatos do que foi encontrado não estão sendo divulgados, mas a polícia considera esta descoberta uma importante peça de evidência. Na outra propriedade foi encontrada uma caixa com fitas de vídeo, cujo conteúdo também permanece em segredo. Bruckner não mostrou reação às acusações no caso Madeleine. Depois que seu nome se tornou público, ele foi imediatamente colocado em uma cela individual para protegê-lo de outros prisioneiros. Existe a possibilidade de que ele faça uma declaração, o que poderia aliviar a infelicidade da família que há 14 anos busca respostas. Mesmo sem evidências diretas contra ele, grande parte da equipe de investigação está convencida de sua responsabilidade no desaparecimento de Madeleine, o que mais uma vez despertou o interesse público pelo antigo caso. Isso poderia contribuir para um renovado apoio à busca, especialmente se Madeleine ainda estiver viva. Em 12 de maio de 2021, Madeleine deveria ter comemorado seu aniversário. Seus pais continuam esperando por sua chegada e compram presentes para cada festa, na esperança de que um dia estarão juntos novamente, embora ultimamente dediquem mais atenção ao resto da família.